Meu nome é Marcos, e esta é a história de como um simples trabalho noturno virou um pesadelo que transformou minha vida. Quando eu tinha 25 anos, trabalhei como coletor de lixo. Antes disso, eu era ajudante de cozinha. Mas, devido a alguns problemas no trabalho, acabei sendo demitido. Encontrar o emprego como lixeiro foi uma questão de sobrevivência. Eu já era casado, tinha uma casa para sustentar. E para complicar, nosso primeiro filho estava a caminho. O trabalho era exaustivo, mas tinha algo de quase confortante na rotina noturna. O barulho constante do caminhão, as ruas silenciosas e as estrelas acima me faziam refletir sobre a vida enquanto esvaziava os contêineres de lixo. Meu colega e eu dividíamos as tarefas. Ele cuidava de um lado da rua e eu do outro. Já havíamos desenvolvido um sistema eficiente, mas, em uma noite aparentemente comum, algo aconteceu que mudou completamente o rumo da minha existência. Estávamos em uma rua com muitos prédios de apartamentos. Por ser um ponto com grande acúmulo de lixo, sabíamos que demoraria mais do que o habitual. Enquanto esvaziava um container, meus olhos captaram algo diferente. Entre sacos e caixas, uma sacola preta de tamanho médio chamou minha atenção. Quando a levantei, ela caiu de lado, espalhando pelo asfalto vários bolos de dinheiro. Minhas pernas tremeram. Era dinheiro de verdade. Sem pensar muito, recolhi as notas rapidamente, abri a sacola e vi que ela estava completamente cheia de dinheiro. Estava diante de uma fortuna. Meu coração disparava e minha mente girava tentando encontrar uma explicação. De onde vinha aquele dinheiro? Por que estava jogado no lixo? Mas, em vez de ponderar sobre isso, o impulso foi mais forte. Sem hesitar, escondi a sacola no cantinho do caminhão, no lado onde eu ficava, garantindo que meu colega não visse nada. Terminei o turno o mais naturalmente possível e fui direto para casa com o coração disparado. Quando entrei, minha esposa percebeu que algo estava diferente. Mostrei a ela a sacola e seus olhos se encheram de surpresa e emoção. Contamos o dinheiro juntos, quase sem acreditar no que víamos. Era mais de 20 mil dólares canadenses, uma quantia que nunca imaginávamos ter em mãos. Naquela noite, fomos consumidos pela euforia. Era um dinheiro que poderia mudar nossas vidas. Falamos sobre todos os nossos sonhos. Abrir um negócio de comida, comprar coisas para o bebê, finalmente sair do aperto financeiro. Nem por um momento nos perguntamos de onde vinha aquele dinheiro ou se havia algo errado com ele. Estávamos cegos pela emoção, esquecendo que algo tão bom poderia vir acompanhado de um preço. Minha ideia inicial era largar o trabalho imediatamente, mas minha esposa, sempre prudente, sugeriu que eu continuasse por mais um tempo, para não levantar suspeitas. Concordei, mesmo relutante. No entanto, no dia seguinte, quando voltei do trabalho, algo estranho aconteceu. Encontrei minha esposa sentada na calçada, com uma expressão de puro terror. Ela me contou que coisas estranhas haviam acontecido durante o dia. Pela manhã, pouco depois de eu sair para trabalhar, ela ouviu passos no corredor. Pensou que eu tivesse esquecido algo e chamado meu nome, mas ninguém respondeu. Ao verificar, não encontrou nada. Mais tarde, ouviu barulhos na cozinha, como pratos se mexendo, mas novamente não havia sinal de ninguém. Assustada, decidiu ir para a casa da mãe. Quando voltou, já à noite, viu algo que a fez gelar. Ao acender a luz da sala, uma sombra atravessou o corredor em direção ao nosso quarto. Paralisada de medo, ela esperou um momento e, finalmente, tomou coragem para verificar. Não havia nada. Decidiu me esperar do lado de fora, incapaz de ficar sozinha lá dentro. Ela me contou que, olhando para a janela do quarto, viu uma sombra se movendo por trás da cortina. Aquilo a aterrorizou ainda mais.
Entrei na casa decidido a investigar. Com uma pedra grande que peguei do quintal, procurei em todos os cômodos. Olhei debaixo da cama, dentro dos armários e até no banheiro. Não havia nada, nem ninguém. Convenci minha esposa de que estava tudo seguro, mas ela continuava apavorada. Sua intuição estava certa. Naquela noite, acordamos com um assobio vindo da sala. Peguei um pedaço de madeira e fui verificar. O som parou assim que entrei na sala, mas o ambiente parecia carregado, como se algo invisível estivesse lá. Quando voltei ao quarto, minha esposa estava em pânico. Ela disse que sentiu alguém acariciando seu cabelo e, ao abrir os olhos, viu uma figura sombria de uma velha ao lado da cama. Ela gritou e a figura desapareceu quando acendi a luz. Decidimos ir para a casa da mãe dela, mas as manifestações sobrenaturais nos seguiram. A sogra relatou sentir presenças estranhas. Em uma ocasião, enquanto lavava pratos, sentiu uma brisa passar por trás dela, como se alguém tivesse corrido ao seu lado, mas não havia ninguém. Essas experiências nos deixaram em estado de constante alerta e desespero. Desesperados, fomos à igreja, confessamos nossos pecados e pedimos uma bênção para afastar o mal que parecia nos perseguir. Nada adiantava. A cada noite, os barulhos, as sombras e os toques se tornavam mais intensos. Minha esposa passou a ter pesadelos constantes, acordando com marcas vermelhas nos braços, como se alguém a tivesse segurado. Já não conseguíamos distinguir entre o real e o sobrenatural. Uma tarde, enquanto trabalhava, passei novamente pela rua onde havia encontrado a sacola de dinheiro. Um homem, abatido e com os olhos vermelhos, se aproximou. Ele me disse que havia me visto pegando a sacola naquele dia. Revelou que o dinheiro estava amaldiçoado, fruto de um pacto sombrio que arruinou sua vida. Ele o descartou na esperança de se livrar da maldição. O homem explicou que, ao obter o dinheiro por meios ocultos, sua vida virou um caos. Pessoas que ele amava se afastaram ou morreram de forma trágica, e ele passou a ser assombrado por presenças sombrias. Jogar o dinheiro fora foi um ato de desespero, mas ele não imaginava que alguém o encontraria. Ele me olhou com uma expressão de pena e medo antes de desaparecer pela rua. Quando cheguei em casa, tomei uma decisão. Peguei a sacola com o dinheiro e a levei para o quintal. Em um tanque de ferro, coloquei fogo nas notas. Enquanto o dinheiro queimava, senti uma estranha calma invadindo o ambiente. As coisas sobrenaturais cessaram. Finalmente, tivemos paz, embora voltássemos às dificuldades financeiras. Essa experiência me ensinou que algumas coisas não nos pertencem. Desde então, nunca mais toquei em nada que não fosse meu, nem mesmo objetos aparentemente valiosos jogados no lixo. Há coisas na vida que vêm com um preço alto demais, e eu, mais do que qualquer um, sei o custo de ignorar esse aviso. Trabalho como caminhoneiro há mais de 11 anos. Tempo suficiente para dizer que já vi de tudo nas estradas. A rotina é praticamente sempre a mesma. Carregar mercadorias, verificar se está tudo correto e entregar conforme as instruções. Nesse ramo, não somos pagos por hora, então a eficiência é crucial. Sempre me orgulhei de ser um dos motoristas mais produtivos da empresa. Mas essa busca incessante por produtividade também me levou a momentos que eu preferia nunca ter vivido. Momentos que marcaram minha vida de formas que eu nunca imaginei. Há cerca de 4 anos, trabalhava para um armazém em Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Para quem não conhece, Dakota do Norte é famosa por suas vastas planícies, o que torna a condução de caminhões um pouco mais simples em termos de terreno. Mas o trabalho em si
era tudo menos fácil. Entregas precisavam ser feitas a tempo e muitas vezes o sono era sacrificado para cumprir os prazos. Em um lugar onde cada minuto importa, descansar era um luxo que poucos podiam se dar. Era uma fria terça-feira de maio. O início da semana sempre significava mais trabalho, mais rotas e mais pressão. Naquele dia, decidi que terminaria minha entrega em uma única jornada, sem paradas para descansar. Planejei minha rota com cuidado e, após o almoço, peguei a estrada. Meu objetivo era claro: chegar ao destino na madrugada seguinte, entregar a carga e seguir para a próxima missão. Conduzi durante horas, talvez acelerando um pouco mais do que deveria em alguns trechos. A vastidão das planícies e a monotonia da estrada tornavam a condução ainda mais desafiadora. Quando o relógio passou da meia-noite, o cansaço começou a me dominar. Meus olhos pesavam e esfregá-los não parecia mais ajudar. Faltava apenas 1 hora para chegar. Então decidi apelar para os sais de amônia, uma espécie de cristais que, com uma simples inalação, te mantém desperto por um bom tempo. Meu amigo John, também caminhoneiro, havia me apresentado a eles. Um aviso que ele sempre dava era para usá-los com moderação. Dizem que o excesso pode ser perigoso, mas naquela hora eu estava mais preocupado em terminar minha rota do que em qualquer possível efeito colateral. Inalei profundamente e senti a adrenalina percorrer meu corpo. A sensação era como levar um choque que acorda cada fibra do seu ser. A energia extra durou um tempo, mas não tanto quanto eu esperava. Meia hora depois, comecei a cochilar novamente. O som do caminhão saindo para o acostamento me despertou e percebi que estava brincando com o perigo. Precisava parar, mas a estrada estava deserta e cercada por florestas densas de ambos os lados. Reduzi a velocidade, procurando desesperadamente um lugar seguro para encostar. Meus faróis cortavam a escuridão, revelando cada detalhe da estrada à frente. Foi então que vi algo incomum. Havia um vestido roxo no meio do asfalto. Franzi a testa, esfreguei os olhos e pisquei repetidamente, tentando me convencer de que aquilo era apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mas não era. O vestido estava lá, à mercê do vento frio que soprava, como se fosse um aviso silencioso. Passei pelo vestido, intrigado, mas não parei. Uns 200 metros depois, avistei um par de sapatos. Meu coração começou a acelerar. O que estava acontecendo? Quando passei pelos sapatos, comecei a rezar baixinho, segurando o velho crucifixo que herdei do meu pai. Algo estava errado, mas eu ainda não sabia o que. Alguns metros adiante, o cenário ficou ainda mais perturbador. No acostamento, havia um monte de roupas espalhadas. Algumas delas eram claramente infantis. Não consegui mais ignorar. Parei o caminhão e permaneci sentado no banco do motorista, tentando decidir o que fazer. O pânico se instalou. O instinto dizia para continuar, mas a consciência me empurrava a investigar. Desci do caminhão, sentindo o ar gelado da madrugada perfurar minha pele. O frio ajudou a clarear um pouco minha mente enquanto me aproximava do monte de roupas. Eram de fato roupas de crianças, misturadas com algumas de adultos. Olhei para a floresta, mas tudo o que vi foi uma escuridão impenetrável. O silêncio era inquietante, quebrado apenas pelo som ocasional do vento balançando os galhos. Enquanto examinava o monte, percebi pequenos detalhes que me deixaram ainda mais desconfortável. As roupas estavam sujas de terra, algumas rasgadas, como se tivessem sido arrancadas à pressa. Meu coração disparou quando notei um pequeno sapato rosa, do tamanho de um bebê. Era uma cena que parecia gritar por ajuda, mas ao mesmo tempo um aviso para me afastar. Então ouvi um estalo vindo da minha esquerda. Meu corpo congelou. Olhei rapidamente naquela direção, mas não vi nada. O som se repetiu,
agora do lado oposto. Minha mente gritava que aquilo era uma armadilha. Corri de volta para o caminhão, mas antes de fechar a porta, um grito ecoou pela floresta. Era o som de uma criança. Meu coração disparou e um conflito interno me paralisou. Devia fugir ou tentar ajudar. Antes que eu pudesse decidir, outro grito, quase idêntico ao primeiro, veio de uma direção diferente. Liguei os faróis e apontei para a floresta. A luz revelou algo que jamais esquecerei. Havia 3 ou 4 pessoas escondidas entre as árvores. Uma delas segurava um alto-falante. Eles se abaixaram rapidamente, tentando evitar a luz, mas eu os vi claramente. Meu sangue gelou. Eles estavam tentando me atrair para a floresta com aqueles gritos falsos. Peguei meu celular para ligar para a polícia, mas antes que pudesse terminar de discar, algo bateu com força na lateral do caminhão. O som foi alto, ecoando na madrugada. Sem pensar 2 vezes, acelerei. Enquanto fugia, vi pelo retrovisor uma figura no acostamento. Ele gritou algo incompreensível e atirou um objeto que trincou o vidro do lado do passageiro. Continuei dirigindo sem olhar para trás. O silêncio no interior do caminhão era sufocante. Estava apavorado. Cheguei ao meu destino e desmaiei de cansaço. Quando acordei, mais de 10 horas depois, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia. Relatei tudo o que havia acontecido. Eles prometeram investigar, mas nunca recebi uma resposta conclusiva. Aquele evento me deixou marcas profundas. Durante semanas, eu não conseguia dormir direito. Pesadelos com os gritos falsos, as sombras entre as árvores e o som do objeto, atingindo o caminhão, me perseguiam. Comecei a evitar dirigir à noite sempre que podia. Meu chefe notou minha mudança de comportamento, mas nunca expliquei os detalhes. Como poderia? Quem acreditaria em uma história tão absurda? Com o tempo, fiz questão de pesquisar sobre regiões semelhantes àquela onde tudo aconteceu. Descobri que casos de desaparecimentos estranhos eram registrados com certa frequência em áreas isoladas ao longo das estradas de Dakota do Norte. Algumas histórias falavam de grupos organizados que emboscavam motoristas usando táticas incomuns. Outras mencionavam cultos misteriosos que se aproveitavam da vulnerabilidade dos viajantes solitários. Quanto mais eu lia, mais me convencia de que escapei por pouco de algo muito pior. Continua martelando na minha mente o que exatamente aquelas pessoas queriam fazer comigo? E se eu tivesse saído do caminhão para seguir os gritos? Até hoje, evito pensar muito no assunto, mas toda vez que passo por uma estrada deserta, não consigo evitar olhar para a escuridão com um misto de medo e respeito. A vida de caminhoneiro me ensinou muitas coisas, mas nada se compara ao que aprendi naquela noite em Dakota do Norte. Eu tinha 13 anos quando isso aconteceu, aproximadamente 8 ou 9 meses atrás, num sábado, 24 de agosto. Era o início do semestre escolar. Já haviam se passado umas 2 semanas desde que as aulas tinham começado, e eu precisava de um descanso. O estresse acumulado daqueles primeiros dias de escola me levou a buscar algo divertido para fazer. Decidi ver se meus amigos estavam livres para jogar videogame. Era uma forma simples de relaxar. Naquele dia, minha casa estava praticamente vazia. Minha mãe e minha irmã tinham saído para fazer compras. Meu pai estava trabalhando até tarde e eu estava completamente entediado. Quando finalmente consegui reunir meus amigos para jogar, já eram 20 horas. O atraso foi culpa minha. Eu tinha decidido fazer enroladinhos de pizza antes, mas acabei queimando a fornada. O cheiro de massa queimada ainda pairava pela cozinha. Jogamos por cerca de 1 hora. Meus amigos, cansados de perder, foram embora rapidamente, deixando-me sozinho novamente. Resolvi que, em vez de continuar tentando me distrair, simplesmente iria para a cama.
Peguei meu telefone e me preparei para relaxar. Foi então que ouvi os meus 2 cães latindo lá fora. Latidos eram comuns, especialmente porque muitas pessoas costumavam passar pela estrada perto de casa. Ainda assim, algo me incomodou. Decidi olhar pela janela para garantir que tudo estava bem. Não vi nada nem ninguém. Poucos segundos depois, ouvi um barulho inconfundível. A porta da garagem abrindo e fechando. Era o som que costumava anunciar a chegada do meu pai do trabalho. Mas não fazia sentido. Eu não tinha visto a van dele do lado de fora. E ele havia me mandado uma mensagem mais cedo, dizendo que trabalharia até tarde. Algo não estava certo. Desci até a sala de jantar para ter uma visão melhor da garagem pela janela. Esperei encontrar alguma explicação, mas tudo o que vi foi um espaço vazio. Não havia carros, pessoas, nada. Um arrepio subiu pela minha espinha. Subi rapidamente para o meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da família para perguntar se mais alguém estava em casa. Quando contei para a minha mãe sobre a porta da garagem, ela respondeu imediatamente com um tom que denunciava preocupação. Apague todas as luzes, tranque a porta do quarto e não saia até que a gente chegue. Fiz exatamente o que ela mandou. Tranquei a porta, apaguei as luzes e tentei me acalmar. Por volta de 15 minutos depois, ouvi algo que me fez congelar. O chão de madeira do andar de baixo rangia como se alguém estivesse andando. Não era um rangido qualquer. Era como se alguém estivesse tentando ser discreto. Eu não tinha nada que pudesse usar como arma. No desespero, desprendi o braço do microfone da minha mesa, como se isso fosse suficiente para me proteger. Abri a porta do quarto silenciosamente e caminhei até a varanda do andar de cima, de onde dava para olhar para baixo. Esperei encontrar uma casa vazia, mas vi algo que me fez o coração disparar. Sob a varanda, havia uma figura parada na penumbra. O pânico tomou conta de mim, e tudo o que consegui fazer foi gritar: "Quem está aí?" Não era como se eu esperasse uma resposta, mas aquele grito foi suficiente para fazer a figura se mover. Percebi que ela tinha me notado e, antes que eu pudesse reagir, ouvi passos acelerados vindo em direção à escada. Entrei no banheiro próximo e tranquei a porta, o coração martelando no peito. Meu telefone estava no quarto, ao lado do banheiro. Eu precisava dele, mas o medo de sair dali era paralisante. Reuni toda a coragem que tinha, abri a porta e corri para o quarto. Assim que trancá-la, percebi algo que me deixou ainda mais apavorado. A porta do pequeno closet no meu quarto estava entreaberta. Pela fresta, vi um olho fixo em mim, me observando. Era um olhar vazio e assustador. Não pensei 2 vezes. Desci correndo as escadas e saí pela porta da frente, disparando o morro acima até a casa do vizinho. Ele era policial e, felizmente, estava em casa. Contei tudo o que aconteceu, enquanto a esposa dele tentava me acalmar. Ele ligou para outros policiais e, imediatamente, desceu até minha casa para investigar. Quando os policiais chegaram, voltei para ver o que estava acontecendo. Encontrei meu vizinho empurrando um homem alto e magro, com barba grisalha e um casaco preto sujo, contra o chão. Ele estava sendo algemado. Nunca me senti tão aliviado na vida. Minha família chegou pouco depois, agradecendo ao vizinho por sua coragem e rapidez. Ninguém se machucou, mas o medo daquela noite deixou marcas profundas em mim. Não desejo uma experiência como essa para absolutamente ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Ser caminhoneiro é mais do que uma profissão, é um estilo de vida. Passei quase 2 décadas da minha vida na estrada, cruzando cidades, estados e cenários
que muitos só veem em filmes ou documentários. Mas, por mais experiências que tenha acumulado nesses anos, nada me preparou para o que vivi naquela noite no deserto de Mojave, em 2016. Naquele período, as coisas não estavam fáceis para mim. Meu caminhão era meu sustento, mas ele mesmo precisava de manutenção que eu mal conseguia pagar. Os faróis estavam fracos, quase inúteis na escuridão, mas eu adiava o conserto porque cada centavo contava. Era um ciclo vicioso. Eu precisava trabalhar para ganhar dinheiro, mas o caminhão precisava de consertos que eu só poderia pagar trabalhando mais. Estava carregando uma carga de eletrodomésticos, acho, embora nem me lembre ao certo. O que lembro é a solidão daquela estrada. O deserto parecia infinito e vazio. Um mar de escuridão pontuado apenas pelo brilho fraco das estrelas e a luz hesitante dos meus faróis. Dirigia há horas, lutando contra o cansaço. Meus olhos estavam pesados e o silêncio ao meu redor fazia minha mente pregar peças. Pensei em parar e esperar o amanhecer, mas o medo de perder tempo e dinheiro falou mais alto. Eu sabia que não era seguro, mas a estrada era basicamente uma linha reta. O que poderia dar errado? Por volta de 1 hora antes do amanhecer, algo chamou minha atenção à distância. No início, parecia um animal cruzando a estrada. Reduzi a velocidade, meus olhos fixos na forma vaga que se destacava contra o asfalto. Conforme me aproximava, percebi que não era um animal, mas um carro parado bem no meio da pista, com os pisca-alertas piscando ritmicamente. A cena era estranha por si só, mas o que realmente me deixou desconfortável foi a porta do passageiro, escancarada como se alguém tivesse saído apressadamente ou sido arrancado dali. Meu caminhão parou a pouco mais de 1 metro do carro. Fiquei sentado ali por alguns segundos, analisando a situação. Por mais que o instinto me dissesse para seguir em frente, a curiosidade venceu. Talvez alguém precisasse de ajuda. Talvez fosse um acidente. Contra o bom senso, desliguei o motor, desci do caminhão e caminhei até o carro. O silêncio ao meu redor era opressor. Não havia vento, nem o som de animais noturnos, apenas o clique dos pisca-alertas que ecoava pelo deserto vazio. Cada passo que eu dava parecia amplificado, como se o próprio chão estivesse me observando. O carro era um sedã preto, novo e bem cuidado. Aproximei-me pela lateral do passageiro, onde a porta estava aberta, e olhei para dentro. Não havia ninguém. O banco do motorista estava vazio, assim como o do passageiro. Inclinei-me um pouco mais e examinei o banco traseiro, esperando encontrar alguém deitado ou desacordado. Nada. O desconforto se transformou em algo mais profundo. Um medo instintivo, visceral. Olhei ao redor, para a escuridão além do alcance dos faróis do meu caminhão. Nada se movia, mas a sensação de estar sendo observado era quase palpável. Contra minha melhor intuição, decidi continuar investigando. Abri a porta do motorista e vi que a chave ainda estava na ignição. Era estranho, mas o motor estava desligado. Fui até o porta-malas tentando abrir, mas ele estava trancado. Peguei a chave na ignição e destranquei, mas mesmo assim ele não se mexia. Algo o mantinha emperrado por dentro. Minha mente já estava imaginando 1000 cenários. E se alguém estivesse preso lá dentro? E se fosse um acidente bizarro e a pessoa precisasse de ajuda? Voltei para a porta traseira e consegui acessar o porta-malas pelos bancos traseiros. O que vi me deixou sem palavras. Havia 3 sacos de lixo pretos lá dentro, amarrados com cordas. Eles estavam esmagados no espaço apertado e algo neles parecia errado. A curiosidade me impulsionou a estender a mão para tocar um deles. Foi quando ouvi o som de um tiro. O estrondo foi tão alto que parecia ter explodido dentro da minha cabeça. Minha reação foi automática.
Bati a cabeça no teto do carro ao me sobressaltar e recuei rapidamente. Não pensei, não analisei. Saí do carro o mais rápido que pude, olhando para todas as direções. Então ouvi uma voz. Era rouca, desesperada, chamando por mim. Ei! Ei! Espera! A voz vinha de algum lugar na escuridão. E o pior, estava se aproximando. Corri de volta para o caminhão, sentindo meu coração martelar no peito. Quando finalmente alcancei a cabine, olhei para trás e vi uma figura emergindo da escuridão. Era um homem. Ele era baixo, de cabelos ruivos desgrenhados, vestindo um macacão sujo e botas gastas. Em uma das mãos, segurava uma pequena pá. Na outra, um rifle de caça antigo. Por um momento, nossos olhares se encontraram. A expressão dele não era de raiva ou ódio, mas de algo que eu não conseguia identificar. Parecia preocupado. Não esperei para descobrir. Liguei o motor, engatei a marcha e acelerei. Pelo retrovisor, vi o homem largar a pá e começar a correr atrás do caminhão, acenando com a mão livre e gritando para que eu parasse. Depois de alguns minutos, comecei a me sentir mais seguro. Mas então, vi faróis no espelho retrovisor. Eles estavam se aproximando rapidamente. O desespero tomou conta de mim. Liguei para a polícia, explicando o que havia acontecido da melhor forma possível, enquanto o carro se aproximava cada vez mais. Ele começou a buzinar incessantemente e minha mente foi invadida por um único pensamento. Ele não vai me deixar sair dessa. O carro tentou me forçar para fora da estrada várias vezes. A perseguição durou cerca de 20 minutos, até que finalmente vi as luzes da polícia à frente. O homem no carro percebeu também. Ele desviou para o deserto e desapareceu na escuridão, como um fantasma. Relatei tudo ao policial que chegou, mas ele parecia mais interessado em anotar cada detalhe do meu depoimento do que em agir. Argumentei que ele deveria ir atrás do homem, mas ele garantiu que reforços estavam a caminho. Nunca mais ouvi falar sobre aquele homem, aquele carro ou os sacos no porta-malas. Mas uma coisa é certa: depois daquela noite, nunca mais me senti totalmente seguro dirigindo por desertos desolados no meio da noite.